Sou Neuza Baldini, mais uma vez me apresento. Eu tenho dito que eu senti um grande desejo de gravar algumas letras de alguns hinos da harpa cristã, e este hino com o fundo musical, que sou eu mesmo que estou tocando, eu também não estudei música, estou sempre informando isso. Este hino, ele é muito bonito, é o hino 296 da harpa cristã com música. O título dele diz assim: No Jardim. O autor deste hino se inspirou na passagem bíblica que o Senhor Jesus, próximo à sua morte, ele orou no jardim do Getsemane. E é uma letra muito bonita e nos inspira a orarmos, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus nos deixou o exemplo da oração. Então a letra deste hino diz assim: No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. O estribilho: Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Segundo verso: Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Terceiro verso: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus, a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Quarto e último verso do hino No Jardim. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus, a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Este hino me traz a lembrança os últimos momentos do Senhor Jesus aqui na terra. Me traz a lembrança o sofrimento do Senhor Jesus, onde Ele chama os seus discípulos e vai para o Getsemane para orar, deixando para nós um exemplo da oração. Que em todos os momentos da nossa vida, em todas as adversidades, se estivermos passando por angústias, tristezas, decepções, seja qual for o momento que nos proporciona angústia na alma, o Senhor Jesus, Ele deixa este exemplo: orar, buscar a Deus. E Ele ali lhe chama os seus discípulos. Mas aconteceu algo
que acontece conosco hoje também. O que aconteceu com Jesus ali? Ele chamou os seus discípulos para estar com ele. Eu vou ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, que o título diz: Jesus no Getsemane. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. O que este texto me chama a atenção? A mim e a você também, com certeza. Nós estamos aqui meditando nesse texto bíblico em que Jesus convida alguns dos seus apóstolos, aqui diz, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. E ele diz a Bíblia aqui que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu necessidade de que alguém tivesse ali do lado dele. E naquele momento os seus discípulos dormiram. Eles estavam carregados de sono. E eles não imaginaram do que Jesus queria deles ali. Jesus queria a presença deles, que eles estivessem atentos, orando e vigiando. Então Jesus deixou este alerta para os seus apóstolos e para nós também, que é necessário que estejamos em oração para vencermos os momentos difíceis, momentos que poderão acontecer na nossa vida e que nós, se não estivermos firmados na palavra, na oração, na obediência, buscando poder do alto, buscando Jesus, nós não teremos forças para vencermos as tribulações, as angústias. Jesus alerta aqui os seus discípulos. E ele estava em angústia e orando ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E quando nós vamos para Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, esse texto se repete com um pouquinho de diferença. Diz assim: saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai,
para que não entreis em tentação. Olha, Jesus está sempre alertando, orar, para não cair em tentação, não cair no laço do passarinheiro. Versículo 42 diz, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, pois em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Nessa parte aqui, a minha alma chora, o meu coração dói de saber que Jesus passou por um momento tão sofrido, onde ele teve pavor da morte, ele sentiu agonia, mas mesmo neste momento o Senhor Jesus se prostrou em terra e orou ao Pai e alertou os seus discípulos que eles vigiassem e orassem para que eles não caíssem em tentação. E quando eu vejo aqui no versículo 44 que, posto em agonia, ele orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. O sangue do Senhor Jesus começou a ser derramado ali no Getsemane, por mim e por você. O sangue do Senhor Jesus começou a ser misturado com o chão, com a terra. Mas mais um pouco à frente, não ia demorar muito, ele ia ser cravado numa cruz. Aleluia. A Bíblia nos diz que nós tínhamos uma dívida para nos reconciliarmos com Deus. O nosso pecado original, que Adão pecou no Jardim do Éden, este pecado original que todos nós temos, o Senhor Jesus cravou ali na cruz, como se fosse a nossa cédula, a nossa dívida. Ele cravou com o corpo dele e com o sangue dele que foi derramado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Ele passou por este sofrimento, por mim e por você. Eu quero deixar esta palavra para você nessa tarde que eu estou gravando, com algumas dificuldades e limitações. Esse fundo musical eu estou tocando com muita dificuldade. Mas eu quero deixar esta mensagem, que Jesus, no Getsemane, ele se prostrou em terra. Em agonia e sofrimento ele orou. E o sangue dele e o suor transformou-se em sangue. Eu pergunto para você, o que você tem feito? O que nós temos feito? Será que somos gratos a Deus por Ele ter enviado o seu Filho Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados? Será que este sofrimento de Jesus não te comove em nada, não nos comove em nada? Será que este suor transformado em sangue e depois o sangue derramado na cruz ainda não é o suficiente para nos arrependermos de nossos pecados? Para termos direito à salvação, à coroa da justiça? Não basta somente crer que isto aconteceu. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e sermos gratos a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus, seu único Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu deixo para você esta palavra, para a sua meditação. Lembre-se, Jesus, em agonia, em sofrimento, em angústia, o seu suor transformou-se em sangue, por amor a mim e por amor a você. Que você venha nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, receber esta palavra no seu coração e ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. E em todos os momentos de angústia da sua vida, busque ao Senhor em oração. Esta angústia, essa dor, esta luta vai passar, porque o anjo do Senhor confortou o Senhor Jesus Cristo
E Jesus Cristo, quando partiu desse mundo, ele disse: eis que eu vos envio o Consolador. O Espírito Santo Consolador está te consolando neste momento. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima. Neuza Baldini. Jesus te ama.